Saudações a vocês que acompanham este canal, um vídeo em que eu procurarei dar respostas a dois questionamentos que me foram feitos pelo Bruno Alves, que tem feito algumas perguntas de vez em quando. O primeiro questionamento tem a ver com uma passagem De Ira, o tratado de Sêneca sobre a ira, na tradução de José Eduardo Lohner, esta aqui, que saiu alguns anos atrás pela Penguin Companhia das Letras. E lá no livro segundo, mais especificamente, no capítulo 15, ou na seção de número 15, disse o seguinte, eu vou ler todo o trecho e comentá-lo, Para comprovar, diz alguém, que a ira tem em si algo de nobre, verás povos livres que são os mais iracundos, como os germanos e os citas. Os germanos são os povos que viviam ao norte do Danúbio, e os citas viviam na região mais ou menos equivalente à Romênia, enfim, perto do Mar Negro. Tinham ambos a fama de irascíveis e muito independentes. Isso ocorre porque as índoles por natureza fortes e sólidas, antes que sejam abrandadas pela disciplina, são propensas à ira. Então, aqui, Sêneca mostrando que se trata de uma espécie de imaturidade desses povos. De fato, certas qualidades são inatas apenas nas melhores índoles, isto é, há algo de bom nesse desejo de não se submeter. Tal como a terra fértil, mesmo sem cultivo, cria árvores robustas e é frondoso o bosque de um solo fecundo. De igual maneira, também as índoles fortes por natureza sofrem a iracúndia. Então a ira como algo que, quando é próprio das naturezas não propriamente amadurecidas, pode ser algo bom, mas que evidentemente precisa ser compreendido como um traço de inicial dessas naturezas. E as que são ígneas, fogosas e férvidas, nada contém de franzino e miúdo, mas seu vigor é imperfeito, tal como o de todos os seres que se desenvolvem sem arte própria, apenas por dom da natureza. Então, o ato de não se submeter, ou a característica de não querer se submeter, é algo que é dado por natureza a certos povos, mas que não garante apenas por isso a independência ou a melhor condução nas coisas da política e da sociedade. Porque simplesmente se trata de um dado da natureza e que se estiola, que se esvai com o tempo, que, pior ainda, se volta contra o próprio povo, como ele vai argumentar um pouquinho mais adiante. Mas, se não são logo domados, os que eram predispostos ao fortalecimento habituam-se à audácia e à temeridade, isto é, esses povos que têm a independência, que têm o ânimo férvido, ígneo, fogoso e que, não se submetem, quando não estão lutando contra nenhum povo invasor, quando não estão lutando contra os seus vizinhos, quando não estão lutando contra povos que possam ameaçá-los, acabam atacando-se a si próprios. Como as almas mais dóceis não estão ligados vícios mais leves, como a compaixão, o amor e a timidez, aqui é o ponto trazido pelo Bruno. Como é que Sêneca pode considerar isso vício? Assim posso te apontar exemplos frequentes de boa índole por meio também de seus males, mas nem por isso deixam de ser vícios, ainda que sejam indícios de uma natureza superior. Muito bem. Aqui o termo compaixão é em latim misericordia, amor é amor e timidez é verecundia, como vergonha, enfim, o ato de intimidar-se, de ter reservas, por assim dizer, com relação a si próprio. E o questionamento do Bruno tem a ver com esta classificação que pode nos surpreender destas três características como vícios, ainda que vícios mais leves e vícios
característicos de almas mais dóceis e superiores, né? Muito bem. Os estoicos não necessariamente têm a mesma concepção da psicologia e da ética que o cristianismo tem, né? E são vícios em que medida, né? A timidez, a compaixão e o amor, né? São vícios ou podem ser vícios quando não vêm acompanhados de prudência, por exemplo, né? Se você acha que o amor jamais pode ser um vício, observe os extremos loucos de muitos pais para os seus filhos, né? O que muitos pais fazem para os seus filhos que é absolutamente pouco sensato, e como isso estraga esses filhos. Se você acha que a timidez jamais pode ser um vício, observe como muitas pessoas perdem a sua vida por timidez, né? Para citar aqui Rimbaud, né? Eu perdi minha vida por timidez, por pruderie, né? Por ser reservado demais. Se você acha que a compaixão também não pode ter um lado vicioso, ruim, veja como muitas vezes a compaixão permite que certas pessoas se deixem enganar diversas vezes por aproveitadores. Então, ainda que sejam características que possam ser prezadas e que possam indicar nobreza, se não vêm acompanhadas de digamos assim, de uma retaguarda racional, de uma retaguarda, sobretudo da prudência, né, acabam conduzindo o indivíduo por caminhos ruins, que podem trazer o dano para si mesmo, né? Da mesma maneira como justamente esta iracúndia de que fala Sêneca no início do capítulo, se não vem contrabalanceada por sensatez, se não vem contrabalanceada por um espírito prático de boa governança, pode levar certos povos à perdição, né? Eu me lembro aqui de duas citações que podem ser feitas. Uma é do filme excelente Lawrence da Arábia, em que nós vemos aquele grupo, né, de árabes sendo liderados, né, por Lawrence, um inglês, um estrangeiro, e que são muito hábeis na arte da guerra. Quando chegam a Damasco, quando finalmente dominam aquilo que viria a ser a primeira capital do seu reino, né, que depois acabou se desfazendo, não sabem governar. Então, eles são tão enérgicos, tão querelantes, né, que discutem o tempo todo. E o próprio Lawrence não tem nenhum interesse na arte de governar, não tem nenhum interesse nas artes da paz, por assim dizer. Ele se entedia rapidamente com aquilo. O que ele quer é o campo de batalha, o que ele quer é justamente liderar aqueles povos contra outros povos, né? Então, todo aquele fogo que tinha permitido aos árabes rapidamente liberar-se dos seus invasores, sob o comando de Lawrence, se torna um problema nas disputas que esses chefes passam a ter uns com os outros quando chegam a Damasco. Então é uma referência interessante que me parece ilustrar isso que Sêneca traz, né? E também com relação a isso, eu me lembro de uma grande série, né, Jornada nas Estrelas, Deep Space Nine, em que há um povo, que são os Bajorans, os Bajorianos, que são grandes rebeldes, né, que se livram do jugo de um outro povo, o cardassiano, mas quando eles se tornam independentes, eles começam a ver as dificuldades que existem nesse governo das coisas mundanas. Então eles tinham as características necessárias para a independência, mas quando precisam governar-se a si próprios, veem que o buraco é mais embaixo, que as coisas são bastante mais complicadas, né? E também com relação àquilo que Sêneca fala da timidez, da compaixão e do amor, eu creio que existam exemplos muito numerosos de que quando essas coisas não vêm acompanhadas de uma sobriedade, de uma sensatez, podem levar o indivíduo e mesmo nações à perdição, né, por caminhos muito ruins, né? O amor sem sabedoria é uma coisa que
talvez seja muito ruim. Eu me lembro de um episódio aí, né, de um padre que resolveu colocar uma geladeira cheia de comida num bairro periférico de Salvador, dizendo: você que está passando fome, pegue o que quiser, né? E evidentemente ficou aquilo durante o dia e a tarde, e à noite alguém roubou a geladeira e a levou embora, né? Então é o amor, claro, mas é um amor sem prudência, sem sabedoria, sem uma retaguarda de racionalidade, e que vai tornar necessária a compra de uma nova geladeira. Okay? Existe uma frase de Santo Agostinho que sempre me incomodou bastante, evidentemente que ela é contrabalanceada por outras considerações, mas isoladamente me parece meio absurda, né? Que é: ama e faze o que queres. Quer dizer, não é bem assim, né? Não me parece que seja bem assim, e creio, aliás, que Santo Agostinho tenha outras considerações a fazer. E a outra observação do Bruno diz respeito à tradução que eu recomendei de Edson Bini das Meditações, né, de Marco Aurélio. Ele me diz que há muitos trechos com erros de revisão, erros de concordância, e que isso torna a leitura chata. E ele me cita aqui o final da entrada 2.16, livro 2º, capítulo 16, que diz o seguinte: está se falando aqui dos modos como a alma humana se violenta a si própria, né, e se torna um abscesso, um tumor no mundo. Em quinto lugar, quando não dirige as próprias ações e os impulsos a nenhum objetivo determinado, mas atua de maneira arriscada e inconsequente, quando até as coisas mais ínfimas devem ser empreendidas em relação a um fim. E aqui a parte que mais interessa: e o fim dos seres vivos racionais consiste em obedecer à razão e lei estabelecida pelo Estado e pela forma de governo mais respeitáveis. Muito bem, aqui eu creio que a indagação do Bruno diga respeito a este uso do mais respeitáveis. Ele diz: esses erros que ele julga frequentes tornam a leitura mais chata. Bom, vamos lá. Não existe livro sem falhas. Okay? Eu me dei conta disso quando li, por exemplo, O Vermelho e o Negro, e existe uma falha de citação ali. Né? E a mesma coisa em Crime e Castigo. Né? Também há uma falha de citação, há uma citação feita erradamente. Então, mesmo Stendhal e Dostoiévski cometiam falhas. Né? O que diremos de nós mesmos, né? Réis mortais, réis escritores muito menos talentosos, né? Eu não reparei tantos problemas assim nesta versão. Okay? Vou voltar a lê-la com muito mais afinco para ver se de fato ela contém tantos erros assim, tantas impropriedades. Eu faço duas recomendações. Primeiro, use a possibilidade que isso lhe está dando de ser tolerante e magnânimo com possíveis erros, né? Porque a tradução, de maneira geral, é boa. Então, seja o mais tolerante e magnânimo que conseguir ser, com relação a um texto que não é perfeito. Em segundo lugar, se puder, compre uma versão em papel, porque aí você pode rabiscar o texto quando não concordar com alguma coisa que ele traz. Eu gosto bastante dos livros em papel, porque quando eles trazem algum erro, alguma impropriedade, algum problema, eu posso discutir com eles fazendo alguma anotação a lápis. Né? Então, eu creio que essas duas coisas possam ser feitas. Né? Agora, com relação especificamente a este trecho e o uso de respeitáveis, né? Olhando aqui no grego, o que nós temos é o seguinte, né? Lá no final do 16, nós temos um trecho que diz o seguinte: tes poleos kai politeias. Então, tes presbytates. Nós temos, na verdade, um trecho em que tanto polis quanto politeia, tanto a cidade-estado quanto o ordenamento, digamos assim, jurídico, constitucional, social da cidade, são tratados como uma coisa só. E está se fazendo
menção, evidentemente, ao universo, que é uma grande cidade. Então, a polis e a politeia são a mesma coisa, fundamentalmente. Então, o espaço da cidade e as leis que regem essa cidade como uma coisa só, né? E o tes presbytates, presbios quer dizer homem velho, portanto venerável, respeitável, né? A respeitabilidade vem do que é antigo, né? e arquetípico desta cidade-estado e deste ordenamento racional por meio de leis. Então aqui o mais respeitável seria melhor, não porque haja um erro, né? Porque gramaticalmente falando, você pode considerar que o Estado e a forma de governo é que são respeitáveis. Mas, vendo-se o grego propriamente, né, nós compreendemos que está se falando do universo, está se falando tanto da polis, do espaço citadino do universo, quanto do seu ordenamento em termos de leis, como de uma coisa só. Portanto, o uso do singular, tal como está aqui no grego, né, do genitivo singular, é o que seria melhor em português, mais respeitável. Mas, como eu disse, eu não vi tantos problemas assim no texto do professor Edson Bini. Talvez falha minha, talvez falta de atenção. Se você tiver outras considerações a fazer, Bruno, pode fazê-las. Enfim, se tiver outras dúvidas também, eu posso tirá-las. Eis o que eu tinha a lhes dizer por hora. Um abraço, até mais. Tchau.